Boa tarde, pessoal. Sou a professora Patrícia. Estou aqui mais uma vez para fazer complementação de conteúdo da disciplina de Direito Constitucional 1 para os terceiros períodos, turno noturno e matutino do curso de Direito da Universidade de Rio Verde. Hoje, então, nós trataremos de um tópico pertencente ao título 3 da Constituição Federal, que trata da organização do Estado. Esse é um título até bastante abrangente. Ele pega toda a parte de organização política administrativa do Estado brasileiro, passa por intervenção federal, trata sobre administração pública. Contudo, administração pública, devo lembrar que é matéria somente para o Direito Constitucional 2. Então, hoje nós vamos nos restringir, nesta aula, neste módulo de hoje, a trabalhar sobre o tópico intervenção. Ele é aberto pelo artigo 34 da Constituição e vai até o artigo 36. Será postado um material no SEI, né, que é o sistema da universidade, né, o sistema dos alunos, o acadêmico online. E também eu vou postar para vocês, né, em anexo a esse vídeo, um breve resumo, né, sobre esse dispositivo. Bom, para falarmos sobre intervenção, eu gostaria que vocês, né, tivessem em mãos para assistir essa aula a Constituição Federal, porque ela vai auxiliar em vários aspectos, ela é autoexplicativa, outros nem tanto, mas vamos ver, né, vamos tentar fazer o nosso melhor aqui, né, nesse vídeo meio improvisado, e vamos ver se vocês tiverem alguma dúvida à sua disposição, vocês podem anotar, levar à sala de aula, ou mesmo fazer observações pelo canal do YouTube, onde será postado esse vídeo. Bom, para começarmos então sobre intervenção, vamos entender o que é intervenção. Bom, inicialmente, para falar em intervenção, temos que ter em mente que estamos falando da federação. A federação é um conjunto formado por União, Estados, municípios e Distrito Federal, todos autônomos nos termos que a própria Constituição coloca e nos termos do artigo 18, né, que é o responsável por fazer essa descrição, né, da estrutura política administrativa, que confere autonomia a essas entidades já mencionadas. A intervenção, portanto, é uma medida de supressão excepcional e temporária da autonomia de um dos entes da federação, né, por hipóteses diversas que são colocadas na Constituição Federal, conforme eu mencionei para vocês, nessa gama de dispositivos, né, especialmente o 34 e o 35. A intervenção, gente, ela tem um caráter de punição, certo? Então, a interferência na autonomia, justamente, ela caracteriza a punição por um descumprimento de preceito constitucional. Para a gente começar a entender isso melhor, vamos fazer uma separação aqui, uma distinção. Nós temos duas espécies de intervenção. A intervenção federal, que é da União nos estados, no Distrito Federal, e caso venha a ter algum dia um novo território federal, e esse território, né, exemplo de Fernando de Noronha, do que foi Fernando de Noronha, do que foi Roraima, né, se esse território for dividido em municípios, por estes municípios não serem detentores de autonomia, né, e pertencerem à União, eles também poderão ser passíveis de intervenção federal. Então, veja bem, é a primeira observação importantíssima que temos a fazer. União não pratica intervenção federal em municípios pertencentes a estados, porque estados são autônomos. E somente os estados podem interferir nos seus próprios municípios por meio da intervenção chamada estadual. Tá? Então, a única situação em que a União poderia fazer intervenção em municípios seria se esses municípios, né, que estamos nos referindo, fossem municípios pertencentes a territórios federais, né, como foram Fernando de Noronha, Roraima, que municípios estes, obviamente, né, pertencentes a entidades sem autonomia, entidades que fazem parte da União, né, chamada por alguns autores de autarquias federais. Ok? Então, essa é a primeira observação importante que temos que fazer. Então, por regra geral, a União pratica intervenção federal nos Estados-membros e no Distrito Federal. E a intervenção estadual é aquela situação em que os Estados-membros, os próprios Estados, eles intervêm em seus próprios municípios. O Distrito Federal não intervém em município porque não é subdividido em municípios. Só fazendo a ressalva, né, para que vocês se lembrem,
né, que essa é uma observação importante também. Vamos começar pela intervenção federal. A partir da federal, a estadual fica bem mais simples de compreender. Gostaria então que nesse momento vocês abrissem a Constituição, né, no artigo 34, porque nós vamos começar no artigo 34 com a chamada intervenção espontânea. Por que espontânea? Intervenção espontânea é aquela feita pelo chefe do executivo, né, no caso do presidente da República, estamos falando de intervenção federal, da União, nos estados ou no Distrito Federal. Então, quem decreta, então veja, o ato de intervenção, né, ele é feito por meio de um decreto presidencial, certo? Bom, então, voltando aqui, a intervenção espontânea, ela é feita de ofício pelo presidente da República, que logicamente pode ter, né, notícia de alguma das irregularidades que eu vou mencionar para vocês aqui, conforme a Constituição Federal, né? Agora, é claro que para que ele possa fazer valer esse decreto, né, ele tem que submeter esse decreto à apreciação do Congresso Nacional, né, para que o Congresso autorize a execução de fato, né, da intervenção, certo? Lembrando que também anteriormente à decisão dele de fazer o decreto de intervenção, ele tem que consultar o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, né, conforme determina a Constituição Federal. Bom, então a intervenção espontânea é aquela em que o presidente de ofício faz o decreto sem ter que ter uma provocação, por exemplo, do Poder Judiciário. Nós veremos hipóteses aqui em que a intervenção não ocorre de ofício, o Judiciário ele precisa requisitar ao presidente da República que o presidente faça a intervenção, ok? Bom, então vamos às hipóteses de intervenção espontânea. O artigo 34, então, coloca para a gente como hipótese de intervenção espontânea, seu inciso 1º, manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, por termo, agravo e comprometimento da ordem pública, e reorganizar as finanças da unidade da federação, que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Este último inciso, né, que é o inciso 5º, eu gostaria de deixar para um segundo momento. Vamos tratar primeiro dos iniciais, né, do primeiro ao terceiro, porque esse aqui é um caso um pouquinho mais particular. Vocês vão perceber a diferença daqui a pouquinho. Bom, os incisos 1º ao 3º, né, que configuram aí hipóteses de intervenção espontânea, elas ficam, né, ao crivo de interpretação discricionária do presidente da República, né? Ele vai identificar se é um caso em que isso tem que ser feito. Ilustra bastante hipótese como, por exemplo, por termo, agravo e comprometimento da ordem pública, a intervenção decretada no Rio de Janeiro, né, à época pelo ex-presidente da República, Michel Temer. Enfim, ele interpretou, ele achou que era um caso. Não vamos discutir aqui, né, os motivos, as razões que possivelmente podem ter cunho político para esse decreto de intervenção, mas ao que nos interessa aqui é algo que o próprio presidente vai julgar da conveniência, né, de instituir, de interpor. No caso de intervenção espontânea, nessas hipóteses, como por exemplo a hipótese do Rio de Janeiro em si, não necessariamente é preciso que se afaste o governador do estado, né? Pode ser nomeada uma pessoa de confiança do presidente da República, pode ser nomeada, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública do Rio, para poder apurar o porquê que está acontecendo isso, quais as medidas poderiam ser tomadas, quais as medidas, né, de restrição que podem ser impostas, né? Enfim. Então, são situações em que eu costumo brincar, né, que seria mais ou menos como se fosse uma declaração de incompetência do governo do Estado, né, nessas hipóteses de intervenção espontânea. Por outro lado, existe uma hipótese de intervenção espontânea que é meio que a gente poderia brincar e veja que isso é um posicionamento meu, não faço palavras de autores como minhas para dizer isso, tá? Então isso é uma brincadeira minha, mas eu costumo dizer que na hipótese de reorganizar as finanças da unidade da federação, né, exposto lá no inciso 5º, que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos sem justificativa, né, que é o caso em que o Estado dá o calote na União, em um empréstimo que ela tem com a União, ou quando, né,
o Estado deixa de repassar ao município, né, a arrecadação tributária, que é prevista pela própria Constituição, né, e pela legislação. Então, nessas situações aí, eu diria que é um atestado de ladroagem, né, se é que a gente pode brincar dessa forma. Tá? Então, por quê? Porque a hipótese do inciso 5º de intervenção espontânea já é uma hipótese mais delicada, porque nessas situações, né, muitas vezes pode haver o afastamento do próprio governador do estado, pode ser nomeado um interventor para ocupar o lugar dele, verbas da União para aquele estado são cortadas, podem ser cortadas, né? Então isso acaba que prejudica bastante, né, a questão interna, né, de governança do próprio estado. Então realmente é uma coisa mais delicada, esse governador, o seu vice ou outras pessoas, né, que trabalham junto com ele podem ser denunciadas por crimes, enfim. Então, na verdade, é uma hipótese assim bem mais complexa, né, de se imaginar aqui intervenção federal. Enfim, essas são, portanto, né, as hipóteses de intervenção espontânea que requerem obrigatoriamente o chamado controle político pelo Congresso Nacional. Bom, ok. Nós temos também, né, exposto aqui no artigo 34, a chamada hipótese de intervenção por provocação. Dentre as hipóteses de intervenção por provocação, nós temos a por solicitação e a por requisição. Veja que quando eu solicito, e eu vou brincar mais uma vez, é como se eu pedisse uma gentileza. Eu peço gentilmente, solicito. Se eu requisito, né, esse meu pedido, ele tem uma força maior, ele tem um grau de exigência, se é que assim se pode dizer, né? Nós vamos ver que em alguns casos aqui, né, essa exigência, ela não infere em um ato vinculado e em outras hipóteses sim. O que é um ato vinculado? É um ato que obriga o presidente a decretar a intervenção federal, ok? Bom, então vamos por partes. Então vamos agora trabalhar com o inciso 4º do artigo 34, por favor, né, necessário acompanhar. Bom, para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação, então a União pode decretar intervenção federal nesse estado com esse objetivo de garantir o livre exercício entre os poderes nessas unidades da federação. Quando a gente fala os poderes nas unidades da federação, a gente está se referindo ao livre exercício entre executivo, legislativo e judiciário naquele estado membro. Okay? Pode haver interferência de um poder sobre a atuação do outro no âmbito do estado? Sim, isso pode acontecer por meio, sei lá, de atuação do governador do estado, né? Quando ele faz um decreto que interfere na atuação do legislativo, quando o legislativo faz uma lei que interfere na atuação do judiciário ou do próprio executivo, né? Quando o judiciário ele interfere além das suas atribuições na esfera do estado, do legislativo daquele estado, do executivo daquele estado. Então, invasão de poder ela pode ocorrer em qualquer esfera, né? Aí a gente tem que fazer uma separação seguinte. Se os poderes que foram feridos, um dos poderes que foi ferido é o legislativo, ou um dos poderes que foi ferido pela atuação do outro for o executivo, então qualquer um desses dois, legislativo ou executivo, estiver sofrendo interferência, não conseguiu resolver administrativamente, não conseguiu resolver sozinho, né? O que vai acontecer? Qualquer um desses dois poderes pode enviar uma solicitação ao presidente da República, devidamente fundamentado, motivado, né? Explicando da necessidade do decreto de intervenção federal naquele estado em virtude dessa lesão. Por outro lado, se o poder que estiver sofrendo lesão for o judiciário, nessa situação, o judiciário local, né, TJ do estado, ele não comunica diretamente ao presidente da República, ele não solicita diretamente ao presidente da República. O que ele faz? Ele notifica o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, se observar realmente a lesão, ele pode requisitar ao presidente da República o decreto de intervenção federal naquele estado. Só que essa requisição do Supremo ao presidente da República, ela não vincula o presidente da República
a decretar a intervenção. Então, é uma hipótese, né, em que a requisição não é um ato que vai vincular, que vai obrigar o presidente da República a fazer isso. Por outro lado, se nessas hipóteses colocadas pelo inciso 4º da Constituição, o presidente da República optar por decretar a intervenção, ele também tem que decretar essa intervenção, tanto por pedido, né, do Legislativo, do Executivo ou do próprio Judiciário do Estado. Então, todas as 3 circunstâncias, né, vão levar o presidente da República a submeter o seu decreto de intervenção também ao controle político feito pelo Congresso Nacional. Ok? Então, é uma situação que acho que ficou clara. Se não ficou, hora de fazer as observações, anotem isso, levem para a sala de aula, né? Ou procurem, né, os canais disponíveis onde será postado o vídeo, né? Podem fazer comentários na própria página do YouTube. Se preferirem, podem fazer pelo sistema da universidade, sistema SEI. Estou aberta aí para qualquer questionamento. Bom, vamos passar então para as hipóteses de intervenção provocada, né, intervenção federal provocada por meio da requisição. E nessa situação, né, o decreto de intervenção do presidente da República é vinculado, ou seja, ele obrigatoriamente precisa decretar a intervenção se for, né, inserido nessas circunstâncias. Essas próximas circunstâncias que eu vou ilustrar para vocês são todas circunstâncias de intervenção que passam pelo Poder Judiciário, ou seja, em que existe uma ação judicial proposta no Poder Judiciário e a partir de uma decisão judicial é que o tribunal devido, né, no caso o Supremo Tribunal Federal, ele fará diretamente a requisição ao presidente da República, né, requisição a qual o presidente obrigatoriamente deverá atender. Bom, então vamos por partes aqui. Primeiramente, as hipóteses inseridas no inciso 6º. O inciso 6º diz: prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Vamos entender aqui que o inciso 6º, ele contém 2 hipóteses de intervenção federal no seu contexto. A primeira hipótese, ela é ilustrada na primeira parte do dispositivo, até a vírgula, né, se quiserem marcar na Constituição de vocês. É a hipótese de prover a execução de lei federal. Põe uma barrinha aí, né, após a vírgula, para entender que essa é a primeira situação. Ordem ou decisão judicial é a segunda hipótese prevista no inciso 6º. Vamos pela primeira hipótese. Prover a execução de lei federal. Ué, será que o Estado pode deixar de aplicar a lei federal? É complicado, né? Porque lei federal que diga respeito, que tem alcance nacional, né? Que diga respeito que tem efeito erga omnes, diga respeito a todo o território nacional, ela precisa ser respeitada. Né? O Estado não pode simplesmente deixar, né, de prover sua execução. Se for esse o caso, né, o Estado está causando prejuízo porque ele deixa de executar a lei federal e isso, né, for noticiado, ou o próprio Procurador-Geral da República tiver, né, noção, né, tiver conhecimento desse fato, ele tem por obrigação provocar o Judiciário por meio de uma ação que a gente chama de ação de executoriedade de lei federal. Essa ação será proposta, portanto, diretamente no Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal der provimento à ação, ou seja, se ele acatar a ação, né, se ele deferir o pedido, né, o próprio Supremo Tribunal Federal vai encaminhar a requisição ao presidente da República para que o presidente da República obrigatoriamente decrete a intervenção federal naquele estado, até que o estado, né, passe a prover a execução da determinada lei. Ok? Então, essa é a primeira situação. A segunda situação, gente, é do descumprimento pelo Estado de uma ordem ou de uma decisão judicial. Ordem ou decisão judicial é para ser cumprido, né? Pelo menos a gente aprende isso, né, como basilar no curso de Direito. Né? Vocês devem estar se perguntando, mas na prática isso nem sempre acontece. É verdade, eu concordo com vocês. Mas é algo que não deve, não pode acontecer. E, portanto, né, se o Estado descumprir uma ordem ou uma decisão judicial, ele também vai estar suscetível a uma ação, né? A um pedido, a uma requisição, né, do tribunal
que proferiu a ordem ou a decisão judicial descumprida, né? E quando a gente está falando de tribunais aqui, nós estamos se referindo ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, né? E ao Tribunal Superior Eleitoral, tá? Então, nós estamos falando desses 3 tribunais, aos quais, né, podem ter proferido já uma ordem ou uma decisão judicial, tá certo? E aí, nessa circunstância de descumprimento, basta que o tribunal que proferiu a ordem ou decisão seja comunicado e ele vai, portanto, tomar as providências no sentido de requisitar do presidente da República a intervenção federal naquele estado até que o estado passe a cumprir aquela determinação tida em juízo. Veja que são duas circunstâncias, gente, em que já houve uma ação no judiciário. Então, teve um processo, teve uma ação, e se houve isso, o controle do decreto do presidente da República já foi feito pelo Poder Judiciário. Então, por essa razão, é que não há a necessidade de que esse decreto, nessas hipóteses do inciso 6º, sejam submetidas ao controle político do Congresso Nacional, certo? Se isso fosse passado para o Congresso Nacional, a gente teria aí um exemplo de invasão do Poder Legislativo no Judiciário, que já fez o controle da situação, ok? Bom, então essa foi a hipótese, ou as 2 hipóteses tratadas, né, pelo inciso 6º. Por fim, né, a hipótese do inciso 7º, né, é uma hipótese assim, um pouquinho mais complexa, digamos assim, em termos de ação judicial, porque ela versa sobre uma ação que também é de controle de constitucionalidade das normas. Então, é uma ação que vai ser proposta em situações específicas, né, e que também é utilizada para fins de controle de constitucionalidade das leis, que é uma matéria que vocês vão estudar lá no Direito Constitucional 3. Mas, para o nosso entendimento, vai ficar tranquilo, vai ser claro, eu vou explicar de forma assim, bem simples, para que não haja dúvidas e não vamos entrar, né, nesse momento na vertente inerente ao controle de constitucionalidade dessa ação que falaremos agora. Primeiramente, a gente tem que entender qual é a hipótese, né? Vamos voltar então lá à nossa Constituição Federal, no artigo 34. Vamos então trabalhar aí novamente com os incisos e vamos para o inciso 7º. O inciso 7º coloca como outra hipótese de intervenção federal assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Então, veja, essas hipóteses, elas são suscetíveis, né, de levar, ou de acarretar ao Estado, né, um decreto de intervenção federal. Bom, vamos por partes. Primeiramente, quando a gente se refere ao inciso 7º da Constituição, ele é um dispositivo que é chamado de rol dos princípios sensíveis. Por que princípios sensíveis? São preceitos extremamente importantes que são inerentes, né, à própria autonomia mesmo das entidades da federação e que se coadunam com os preceitos basilares, princípios fundamentais, né, colocados pelo Estado brasileiro. Então, é um rol de dispositivos que não pode sofrer lesão, né, de forma alguma. Então, ilustrativamente, deram o nome aí de princípios sensíveis. Tá? Então, veja bem, a situação seria a seguinte: o Estado criou uma norma que lesou qualquer desses dispositivos. A forma republicana, o sistema representativo, regime democrático, o governador do estado criou um decreto que disse não vai mais ter eleição para prefeito municipal no meu estado. Eu vou nomear todos os prefeitos. Então, veja que ele já feriu a linha A e a linha B, né? Desculpe, a linha B não, a linha C, autonomia municipal. Então, são situações de normas
que acarretam lesão frontal à Constituição no rol dos princípios sensíveis. O que fazer nessa situação? Nessa situação, né, nós teremos uma pessoa legitimada para isso, que também é o Procurador-Geral da República. Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês em sala de aula, mas caso eu não tenha dito, o Procurador-Geral da República, né, é o chefe do Ministério Público da União, né, e a ele cabe situações, né, de interpor determinadas ações, né, em defesa dos preceitos constitucionais, como nessas situações aqui. Ocorrendo, então, lesão via uma norma, né, estadual a qualquer desses preceitos, no inciso 7º, o Procurador-Geral da República ele terá legitimidade para propor uma representação, ou, em outras palavras, né, tem um nome mais bonitinho, né, que vocês podem utilizar para se referir a essa ação, ele pode propor a chamada ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Então, é uma ação proposta diretamente no Supremo Tribunal Federal, que tem 2 objetivos básicos. Primeiro, a obter do Supremo Tribunal Federal uma declaração de que aquela norma criada pelo Estado ela é inconstitucional, porque ela feriu o inciso 7º do artigo 34 da Constituição Federal, para então atingir um segundo objetivo, que é requisitar ao presidente da República o decreto de intervenção federal naquele estado, né, até que o estado ele promova a regularização da situação, ou seja, né, crie uma outra norma, né, que não seja lesiva à Constituição, né, enfim, o efeito dela, né, digamos assim, é um efeito correcional, né, digamos, para que de fato o Estado ele se adeque, ele veja, ele tenha a noção da inconstitucionalidade, né, e promova a regulação que ele queira de outras vias que não sejam lesivas à Constituição Federal. Então, essas hipóteses, alunos, são hipóteses de intervenção federal. Agora, e quando a gente estiver falando, né, da intervenção praticada pelos estados nos seus municípios, né, essa daí já é mais comum, vocês já devem ter ouvido falar, né, mais vezes, nós tivemos um município no estado de Goiás, por exemplo, que eu soube que ele já sofreu 2 intervenções estaduais, né, com afastamento do prefeito, que foi o município de Turvelândia, né, vocês vão me corrigir se for mentira, ok? Mas isso eu já sei de fontes seguras. Então, é aquela situação, né, em que o Estado, por regra, ele não vai intervir, né, na autonomia do seu município, a não ser que o município provoque lesão à Constituição Federal nos termos do artigo 35. Da mesma forma como nós vimos lá no artigo 34, o 35 também traz situações de intervenção estadual espontânea do Estado nos seus municípios. As hipóteses de intervenção espontânea elas são trazidas no 35 nos incisos 1º até o 3º. Acompanhe aí. Quando o município deixar de pagar sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada, não forem prestadas contas devidas na forma da lei, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e das ações e serviços públicos de saúde. Só relembrando, eu falei mais rapidamente, né, da situação da dívida fundada lá na parte da intervenção federal, né? Mas vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso aí. A dívida fundada, na verdade, gente, é a dívida que o município ele contrai em relação ao Estado por virtude de um convênio, de um empréstimo que ele faz com o Estado, né, empréstimo de verba, de dinheiro, para que ele possa aplicar em determinadas ações. Só que ele tem que ir pagando esse empréstimo. Se porventura ele deixar de pagar esse empréstimo por mais de 2 anos consecutivos e não provar, e não se justificar, não conseguir demonstrar que deu calote por motivo de força maior, ele pode estar suscetível, né, a um decreto de intervenção estadual. Tá? Então, a mesma regra se aplica lá na federal, né, hipótese do 34, inciso 5º, a linha A. Então, também quando o Estado ou o Distrito Federal deixam de pagar o empréstimo que tem com a União, também pode estar suscetível aí a um decreto de intervenção federal. Mas voltemos à intervenção estadual. Tá? Então, essas 3 hipóteses que nós fizemos a leitura aí, do 35, inciso 1º ao 3º, são situações que dão ensejo à chamada intervenção espontânea, em que o governador do estado precisa obrigatoriamente, né, ter autorização da Assembleia Legislativa daquele estado, né, então isso a gente chama de controle político, ok?
Então, desde que haja autorização, né, o decreto vai continuar valendo e o município vai estar lá suscetível a todas as consequências, né, da suspensão de sua autonomia, dentre elas a possibilidade de afastamento do prefeito, né, para fins de investigação, apuração das contas, enfim, nomeação de um interventor da confiança do governador daquele estado. E por fim, nós temos a hipótese de intervenção provocada no âmbito estadual, que é desenhada para a gente pelo inciso 4º do artigo 35, que também é separado em 3 partes. Então vamos com a primeira parte. A primeira parte começa: o Tribunal de Justiça dar provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual. Então coloquem aí uma barrinha depois de estadual na Constituição de vocês. Essa é a primeira hipótese de intervenção estadual provocada. Assim como nós vimos lá na federal, né, essa daqui é uma situação particular também, em que agora é o município que faz uma norma, né, lesiva aos princípios da Constituição do seu estado e não da Constituição Federal, tá? Então vamos de novo. A situação descrita aí, ó, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, né? O que ela quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o município fez arte, o município criou uma norma lesiva aos princípios da Constituição do seu próprio estado, certo? Nessa situação aí, a gente tem outra figurinha do Ministério Público, né? O chefe do Ministério Público Estadual, o Procurador-Geral de Justiça. E essa pessoa é que tem legitimidade para promover uma ação que se chama representação, né? Que a gente prefere dar o nome de representação, mas é aquela mesma ação direta de inconstitucionalidade interventiva que vimos lá nas hipóteses da intervenção federal, tá? Mas vamos chamá-la de representação, a Constituição gosta desse nome, utilizou esse nome aqui no dispositivo. Então, retomando, né, o Procurador-Geral de Justiça oferece uma representação ao TJ daquele estado. Se o TJ do estado der provimento à ação, ou seja, se ele reconhecer o pedido, se ele acatar o pedido, deferir o pedido, né, o que ele faz? O próprio TJ, ele requisita, junto ao governador do estado, o decreto de intervenção estadual naquele município que criou a norma lesiva aos princípios da Constituição Estadual. Então, essa é uma situação. Nessa situação aí, vamos lembrar, será que precisa ter controle político feito pela Assembleia Legislativa do Estado? Nessa situação não precisa. Por quê? Porque a gente já teve uma ação judicial e o próprio judiciário fez o controle e determinou, né, a realização do decreto pelo governador do Estado. Então, é uma situação em que não existe o chamado controle político. A segunda situação começa lá na palavrinha ou para prover a execução de lei. Então, essa é outra hipótese, façam uma barrinha aí na Constituição de vocês. Prover a execução de lei. Será que o município pode deixar de cumprir leis federais, leis estaduais, de alcance geral ou de alcance regional, como no caso do Estado, né? Inerentes à competência, né, que o próprio Estado, a União, tem para determinados assuntos? Então, nessa situação, o município não pode deixar de cumprir. Se ele deixar de cumprir, vai caber também ao Procurador-Geral de Justiça, né, oferecer uma ação no TJ do Estado, que se chama Ação de Executoriedade de Lei. Se o TJ do Estado, né, der provimento, reconhecer que realmente a situação está ocorrendo, ele mesmo faz a aquisição ao governador do Estado para o decreto de intervenção estadual. Veja que é mais uma situação, mais uma hipótese em que não há necessidade de controle político feito pela Assembleia Legislativa do Estado. Por fim, né, para prover execução de ordem ou de decisão judicial, que é a nossa terceira parte. O município, né, que já tenha sido condenado também judicialmente ali, vamos supor, pelo próprio TJ do Estado, ele não pode deixar de cumprir a ordem ou decisão judicial. Então, caso ocorra essa hipótese, né, basta levar a situação ao tribunal. O tribunal requisita diretamente do governador do estado o decreto de intervenção, que também não necessariamente, aliás, nessa situação não haverá necessidade, né, de que haja controle feito pela Assembleia Legislativa, tá? Então, veja que são situações, no âmbito da intervenção estadual, muito similares à da intervenção federal.
Então, entendeu a federal, a estadual tá bem mais simples. Bom, pessoal, sei que é uma quantidade de informação grande para vocês, né? Esse tópico de matéria realmente ele é maiorzinho, a aula ficou um pouquinho mais comprida, né? 35 minutos. Espero que vocês tenham paciência para assistir. Me desculpo, né, pelo amadorismo da aula. Pretendo melhorar para os próximos semestres, aprender a trabalhar com umas edições, né, trabalhar com algumas animações, para que as aulas fiquem um pouco mais divertidas e com recursos também que eu consiga disponibilizar para vocês, né, material projetado, né, alguma situação assim. Por enquanto isso não foi possível ainda, estou me capacitando para isso, né? Então peço desculpas se a aula não foi assim muito atrativa, mas é um conteúdo necessário, né? Ele faz parte do programa de vocês, é importante, né? Então eu espero que vocês tenham paciência de ouvir a aula. Eu vou depois postar no SEI para vocês 2 perguntas sobre esse conteúdo, né? Porque ela, na verdade, ela abrange 2 esferas de conhecimento aqui, que é a intervenção federal e a estadual. Então eu vou postar para vocês no SEI uma pergunta sobre intervenção federal e uma pergunta sobre intervenção estadual. Essas questões elas serão pontuadas, né? E elas vão compor a terceira e última avaliação de vocês, tá? Aguardem o próximo vídeo, né? O próximo assunto que trataremos versará sobre repartição de competências, né? A teoria geral ali, a parte geral sobre a esfera política administrativa do Estado, né? E pretendo também disponibilizar um vídeo para vocês sobre direitos políticos. Então fiquem aí aguardando, né? E pretendo agilizar isso já para a próxima semana, tá bom? Então obrigada pela atenção de vocês. Espero ter ajudado, sou aberta aí a qualquer questionamento. Até mais, então.